Nossos ancestrais antigos eram pessoas engenhosas e inventivas. Nós sabemos disso porque encontramos muitas de suas invenções. Eles eram tão engenhosos que lutamos para entender algumas das tecnologias que desenvolveram, e você verá isso neste vídeo. Neste vídeo iremos conhecer, desvendando relíquias perdidas, descobertas arqueológicas. Número 8. Estrutura conhecida como Nilômetro, Egito. Conhecer de antemão se haveria uma fome ou enchente vindas para a capital egípcia do Cairo, poderia fazer a diferença entre a vida e a morte para milhares dos residentes da cidade. O povo da época não tinha acesso à imagem de satélite ou conhecimento de meteorologia, mas eles tinham um tipo de bem, conhecido como nilômetro. Esta estrutura fantástica ainda existe no Cairo hoje, e ainda poderia servir seu propósito original se alguém precisasse dele. É um dos 3 nilômetros que ainda existem na região, mas é de longe o mais grandioso, com uma coluna de mármore octogonal correndo pelo centro, cercada por uma escada para que os sacerdotes pudessem descer e subir bem. Acredita-se que o nilômetro foi introduzido no Cairo há cerca de 5.000 anos. Ao descer ao fundo do poço em épocas específicas do ano, e notar a posição do nível da água do Nilo na coluna de mármore, os sacerdotes podiam deduzir se as águas estavam muito altas, muito baixas ou apenas corretas. Essa informação seria então passada aos líderes da cidade, e eventualmente, ao faraó. Para realizar certo trabalho, sacerdotes e líderes tinham acesso ao nilômetro, presumivelmente tal conhecimento era considerado informação privilegiada. Número 7. Tanque da Vinci, Itália. O mestre do Renascimento italiano, Leonardo da Vinci, tem uma forte reivindicação de ter a maior mente da história humana. O polímata estava anos à frente de seu tempo em arte, ciência, biologia e escultura, e parece que ele poderia prever o futuro do combate militar. Muito antes de um tanque cruzar os campos da Europa ou em qualquer outro lugar do mundo, Da Vinci já havia chegado à ideia básica de como eles poderiam parecer. Nunca construiu um protótipo baseado em seu projeto, mas os princípios fundamentais estavam corretos. O tanque da Vinci tinha espaço para armas voltadas para o exterior, e uma seção superior removível que poderia ser aberta para auxiliar a visão do motorista. As rodas eram provavelmente muito finas para serem úteis em um campo lamacento, e o design da manivela do eixo parece defeituoso, mas não deveríamos nos apegar a isso. Um tanque de madeira provavelmente não duraria muito no campo de batalha, mas é um esboço básico para o futuro. De fato, um grupo de engenheiros conseguiu construir um modelo funcional do tanque baseado nos projetos do Da Vinci em 2010. Muitas vezes, o objetivo da arqueologia é trazer o passado à vida. Número 6. Carruagem apontando para o sul, China. Os antigos ocupantes da China não apenas inventaram o conceito de uma bússola, mas também reinventaram a bússola várias vezes. Eles vieram com uma versão de uma bússola que parece um peixe, outra bússola que parece uma colher, e em seguida, este dispositivo estranho. É conhecido como a carruagem apontando para o sul, porque o ponteiro, que assume a forma de um boneco, está com o braço sempre estendido para o sul. Bússolas apontando para o sul foram consideradas um equipamento essencial para viajantes na China por muito tempo. Evidências sugerem que foram inventados durante o século III, e permaneceram em uso regular até o século XIII. Ao contrário da maioria das bússolas, a carruagem apontando para o sul não contém um ímã. Em vez disso, ele depende de seu dono para definir manualmente o braço para o sul, antes de começar suas viagens. Os mecanismos complexos dentro do dispositivo se certificariam de que o braço continua a apontar para o sul, não importa quantas curvas e voltas o dono faça em suas viagens. Essa função básica, usada em conjunto com os mapas primitivos da época, daria às pessoas uma chance de não se perderem ao atravessarem grandes distâncias. Número 5. Máscara de médico, Europa. Se você se encontrasse atingido pela peste bubônica durante os anos 1600, você teria se encontrado chamando os serviços do doutor da peste. Com seus trajes escuros e máscaras grotescas, eles parecem algo saído de um filme de terror, mas estavam ali para tentar salvar sua vida, muitas vezes com pouco sucesso.
Médicos bem-sucedidos não queriam colocar as mãos vítimas da praga porque tinham medo de serem infectados, então os homens por trás das máscaras eram frequentemente estudantes de medicina, ou pessoas sem treinamento médico. A história registra pelo menos um caso de um vendedor de frutas e vegetais que atuava como médico da peste. Suas máscaras eram recheadas de frutas e especiarias, porque acreditavam que os aromas agradáveis os impediriam de pegar a peste de seus pacientes. Eles estavam errados, mas isso não os impediu de exercer sua profissão por cerca de 200 anos até a prática morrer durante os anos 1800. Um exemplo muito bem preservado de uma máscara de médico da peste pode ser encontrado dentro do Museu Alemão de História Médica, e se acredita ser do século XIV. É incrível que máscaras como estas tenham sido a melhor defesa que tínhamos contra a infecção por mais de 400 anos. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 4. Adaga Colonna, Bélgica. Nosso próximo artefato é bastante estranho. É o que é conhecido como uma adaga colonna, ou em inglês bollock dagger, e foi encontrado perto de uma catedral do século XIII, na Bélgica, em 2022. A catedral foi seriamente danificada durante a Segunda Guerra Mundial, e enquanto a própria catedral foi reparada, grande parte da terra ao seu redor não foi. Os arqueólogos estão explorando essa terra bombardeada no momento, e a adaga colonna é facilmente uma das coisas mais interessantes que eles encontraram até agora. A ideia básica de uma adaga colonna é que ela poderia ser amarrada na cintura e usada como uma segunda arma se uma arma primária, como uma espada de tamanho normal, fosse derrubada durante o combate. Existem algumas teorias sobre como ele recebeu seu nome memorável. A primeira é que as duas esferas na alça da arma se parecem com testículos. A segunda é que, quando usada ao redor da cintura, a lâmina geralmente pendurava perto dos testículos. E nas Ilhas Britânicas, o termo mais comum para testículos é bollocks. Número 3. Máquinas de papel Volvele. Há muitos mitos ligados às máquinas de papel Volvele. Dizem que são capazes de calcular a data e a hora, o que parece razoável. Mas você acredita que eles também podiam calcular o conceito de verdade absoluta? O homem que os inventou certamente queria que as pessoas pensassem assim. Esse homem era Ramon Llull de Maiorca, um dos cientistas e filósofos mais respeitados da Europa durante os séculos XIII e XIV. Em design e função, eles são um pouco como astrolábios, mas os astrolábios eram de aço e movidos a corda. Fazer uma máquina funcional como essa de papel é surpreendente. Além de ser filósofo, Llull também se via como um visionário religioso e argumentava que o cristianismo, islamismo e judaísmo deveriam ser unidos como uma fé, adorando um Deus. Para usar seu Volvele, o usuário tinha que alinhar a máquina com uma estrela e centralizar os círculos cruzados na face do Volvele. Usando esse método, era aparentemente possível determinar sua localização, o tempo e a data ao mesmo tempo. O Volvele recém-orientado também exibiria um argumento convincente para a existência de Deus. É uma criação muito estranha e não é surpreendente que 300 anos depois eles foram banidos, porque as pessoas pensavam que estavam sendo usados em rituais de artes escuras. Número 2. Prensagem de azeite, Egito. Muita gente gosta de azeite, mas é possível que ninguém tenha gostado tanto de azeite como os antigos gregos e os antigos egípcios. Em 2022, o Dr. Emendov tentou recriar o método original de prensagem de azeite no Antigo Egito, usando algo chamado método de torção. Historiadores acreditam que foi usado pela primeira vez no Egito cerca de 4.500 anos atrás, mas acredita-se que os egípcios aprenderam com os antigos habitantes de Creta, que o inventaram cerca de 10.000 anos atrás. Além de ser usado na comida, era usado para lavar. Plínio, o Velho, acreditava que ninguém poderia ser realmente limpo se não se lavasse em azeite. Voltando ao Dr. Dodd, ele primeiro esmagou suas azeitonas com um morteiro e pilão básico, depois as colocou em uma bolsa de queijo permeável. Depois de prender varas em cada extremidade da bolsa, ele as torceu em direções opostas para extrair o óleo de dentro de suas azeitonas. Acredita-se que os egípcios, na verdade,
Usavam esse método para produzir azeite para vinho, mas o Dr. Dodd diz que a safra que ele produziu tinha mais gosto de azeite extra virgem, com um sabor que ele descreveu como mordaz. Número 1. Canoa mais antiga conhecida, Holanda. Existem muitos cientistas que acreditam que a canoa Pesce é o barco mais antigo do mundo. Com certeza é a canoa mais antiga do mundo. Testes de datação por carbono indicam que esta canoa foi escavada e usada durante o início da Era Mesolítica, em algum lugar entre os anos 8.000 e 47.500 a.C. Isso significa que a canoa tem mais de 10.000 anos. Ela foi encontrada durante a construção da autoestrada holandesa 28, em 1955, não muito longe da aldeia de Peza. Atualmente você achará a canoa no Museu Drents, em Assen, na Holanda. Artefatos de madeira geralmente não sobrevivem por 10.000 anos, mas este foi preservado porque ficou preso em um pântano de turfa. Houve uma vez alguma especulação sobre se a canoa seria navegável, mas esse debate terminou em 2001, quando o arqueólogo Jaap Belker criou uma réplica exata e a remou rio abaixo. Marcas à superfície da canoa, feita de um tronco de pinho escocês, indicam que as ferramentas usadas para o escavar foram feitas de sílex e chifre de cervo. Não sabemos o nome da cultura que a criou e provavelmente nunca saberemos. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo desvendando relíquias perdidas, descobertas arqueológicas. Qual delas você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!